Olá! Nós temos aqui 4 textos antigos, separados por séculos. À primeira vista, parecem totalmente desconectados. Mas o que eles têm em comum? Nesta análise, a gente vai seguir um fio condutor que une todos eles e que no fim revela uma única grande história sobre a experiência humana, que vai da história à crise, da emoção à sabedoria. Para começar, vamos lançar uma pergunta. O que conecta uma árvore genealógica de 4.000 anos a um plano de assassinato? Parece uma pergunta meio maluca, né? Mas a resposta mostra uma verdade muito profunda sobre resiliência e sobre a nossa jornada como seres humanos através do tempo. Vamos começar a desenrolar esse mistério. Para a gente começar, vamos dar um passo para trás e olhar o quadro geral, sabe? A nossa jornada começa não como uma pessoa, mas com uma visão panorâmica da história em si que está ali, traçada na genealogia do livro de 1 Crônicas. Isso aqui é muito mais do que só uma lista de nomes, viu? É como um rio da história que vai fluindo, começando lá com Adão, passando por figuras gigantescas como Noé e Abraão, até chegar na formação de uma nação e de um reino com Davi. Cada nome é um elo numa corrente imensa de legado e de tempo. E só para ter uma noção da escala disso, estamos falando de mais de 10 gerações só entre Adão e Noé, e muitas outras até chegar em Davi. Ou seja, o nosso ponto de partida é uma história que se estende por séculos, e isso cria um cenário assim épico para a gente entender a condição humana. E agora a gente muda completamente o foco. Saímos daquela visão ampla da história para mergulhar de cabeça num único momento de crise. Um ponto de tensão máxima na vida de uma pessoa, como é contado lá no livro de Atos. A tensão aqui, gente, é palpável. Não era um plano qualquer, era um juramento de morte. Mais de 40 homens, todos eles juraram não comer nem beber nada até que o alvo deles, o apóstolo Paulo, estivesse morto. O plano da emboscada era para ser fatal, e o perigo era imediato. E aí, bem no meio dessa ameaça de morte, surge essa mensagem de segurança. É uma virada de chave dramática. A história muda do desespero iminente para uma esperança de futuro. É um momento de clareza bem no meio do caos. E a prova de que a ameaça era séria mesmo, o comandante romano simplesmente mobilizou uma força militar gigantesca, 470 soldados. Pensa bem, tudo isso para proteger uma única pessoa. Isso mostra o quão grave a situação realmente era. E agora, a nossa perspectiva se abre de novo. A crise do Paulo revela um sentimento que é universal, aquela sensação de estar sendo esmagado, de estar cercado por todos os lados, uma emoção que ecoa através dos séculos e que a gente encontra de forma muito forte nos Salmos. E olha só, o Paulo não foi o primeiro a se sentir assim. Séculos antes, o rei Davi, aquele mesmo da genealogia que começou nossa história, expressou essa mesma angústia. Esse trecho do Salmo 3 mostra que essa luta contra um monte de adversidades é uma parte da experiência humana que não muda com o tempo. O contraste aqui é absurdo. De um lado, a ameaça de dezenas de milhares. Do outro, uma defesa única, um escudo. É a imagem perfeita da fé contra probabilidades que parecem impossíveis. Um tema central que conecta Davi e Paulo através dos tempos. Com isso, a gente chega na grande lição que fica dessas histórias. A sabedoria prática que a gente encontra no livro de Provérbios nos mostra como cultivar a força que a gente precisa para aguentar o tranco. Aqui estão os princípios para a gente construir essa resiliência. Provérbios ensina que buscar ativamente o conhecimento e a sabedoria fortalece o nosso espírito. E é essa força interior que nos permite suportar as dificuldades, seja uma doença, seja uma conspiração de assassinato. E o texto termina com essa pergunta, uma pergunta profunda para a gente refletir. É uma provocação sobre a importância fundamental da nossa força interior, porque se o nosso próprio espírito está abatido, o que é que sobra para nos sustentar? Isso mostra o valor imenso da resiliência interna. Então, como é que todas essas peças se encaixam? A gente foi da história épica para a crise pessoal, da angústia de se sentir cercado para a sabedoria prática. Agora, vamos amarrar aquele fio condutor que une tudo isso. O fio que conecta a genealogia, o plano de assassinato, o salmo e o provérbio é este. A história humana, seja na sua escala mais grandiosa ou na sua crise mais pessoal e íntima, é sempre uma história sobre a perseverança do espírito e sobre a força que a gente encontra na fé. Da história à esperança, a lição é a mesma.